Olá, tudo bem? Estou passando aqui para deixar mais uma lição do nosso estudo de Romanos. A última lição que nós apresentamos, nós demos início ao capítulo de número 7, onde nós fizemos uma introdução e traçamos um esboço do capítulo de número 7. E a partir de agora, nós daremos sequência, então, a esse estudo, interpretando cada um desses pontos que nós elaboramos nesse esboço. Então vamos, a partir desse momento, fica comigo, por favor, até o final desta videoaula, onde nós estaremos, então, nessa lição de número 19, a parte 2 dessa lição. Nós vamos, então, começar a entender o nosso esboço. Vamos, então, a partir de agora, entender o nosso esboço. O nosso primeiro ponto é a lei e o crente, versículos 1 até o 6. Paulo explica como os cristãos estão sob a graça em conformidade ao que já dissera em Romanos 6,14. Sua ideia é a seguinte: do mesmo modo como a participação do cristão na morte de Cristo libertou do pecado, ela também o libertou da lei quanto aos seus aspectos condenatórios. Ele ilustra e aplica seu pensamento com a figura do casamento. Aí nós vamos ter, então, o primeiro subitem desse tópico, que vai ser a ilustração que Paulo traz, que compreende os versículos de número 1 até o versículo 3. Paulo, então, ele vai dizer: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Aqui, primeiramente, Paulo estabelece o princípio fundamental da sua mensagem. Já nos versículos 2 e 3 ele vai dizer, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Para ilustrar esse princípio, ele utiliza a figura do contrato matrimonial, no qual a morte de um dos cônjuges libera o outro para que se case novamente, pois a morte anula as obrigações assumidas por força do matrimônio. J.B. Phillips, em seu comentário, ele diz que a mulher está ligada ao marido para toda a vida, quer pela lei judaica, quer pela lei romana. E se ela o deixar para ir viver com outro homem, ficará marcada pelo estigma do adultério. Porém, se o marido vier a morrer, ela estará livre para se casar com quem bem entender. É interessante a gente dizer que a figura do casamento, ela era utilizada metaforicamente pelas antigas religiões gregas para representar o relacionamento entre a pessoa devota e seus deuses. Portanto, era uma analogia conhecida por todos. Todos conheciam esta maneira de se dizer, de se colocar uma pessoa devota. Não podia haver o que? Rompimento. Tanto no Velho Testamento, e nós vamos encontrar isso em Oséias 1,3, Jeremias 2,2, como no Novo Testamento, em Efésios 5,25, encontramos o emprego dessa mesma metáfora. E aqui vale ressaltar, Paulo, nesse capítulo, não está tratando
do assunto divórcio, mas ele está tratando a respeito da lei e da graça. Ele vai usar então apenas a metáfora do casamento para ilustrar. Ele vai usar o casamento como ilustração para ele nos ensinar, né? Para ele nos ensinar como nós deixamos de viver debaixo, né, ou sob o jugo da lei. Então é importante a gente ter essa noção do emprego desta ilustração. Depois que ele faz essa ilustração, ele vai aplicar esta ilustração a partir do versículo 4 até o versículo 6, quando ele começa dizendo: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Paulo termina aplicando à pessoa do crente o que ele havia acabado de explicar. Da mesma forma que a morte anula o casamento, a morte do crente para o pecado extingue o poder condenatório da lei. Então isso é um ponto que a gente não pode deixar de repassar. Que o que a morte faz, né, a morte do crente para o pecado, ela vai extinguir o poder condenatório da lei sobre as pessoas. É interessante isso, porque na realidade ele não extingue a lei, mas ele extingue o poder condenatório da lei sobre a pessoa. John Stott diz que fica absolutamente claro, através da mensagem desses versículos, que tornar-se cristão acarreta uma mudança completa de relacionamento e obediência. E ao fim do capítulo 6, duas diferentes formas de escravidão são comparadas entre si. Aqui, a posição do cristão se move entre dois casamentos. O primeiro se desfaz pela morte, permitindo a ocorrência do segundo. Então, a partir do momento que a lei está morta, o poder dessa lei está morta para nós então estamos prontos a viver de acordo com a graça, porque agora a graça terá sim influência e poder sobre a nossa vida. É muito interessante essas comparações, né? Então, antigamente era muito comum usar a expressão casado com a lei, e era nossa obrigação para com a lei, era tão efetiva quanto os laços matrimoniais. Então, uma pessoa vivia numa obrigação ou vivia numa ligação tão próxima, né? Tão estreita com a lei, que quando veio a graça nos liberta, né? Quando nós morremos, né, com Cristo e tomamos então essa nova posição em Cristo Jesus, nós nos libertamos da lei. E aí, como eu já disse, né, trata-se do mais notável uso da metáfora matrimonial, que neste caso representa a realidade e a intimidade de nossa união com Jesus Cristo. Já o versículo número 6, ele vai dizer para nós: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita.
Veja que eu gosto de ir enfatizando, gente, que é nós que morremos. Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos para aquilo que antes nos prendia. O Paulo está dizendo isso. O que nos prendia? O que nos prendia? A lei. Quando nós morremos, nós fomos libertos da lei. E aí nós vamos servir no novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Eu gosto de pensar dessa forma, primeiro porque eu não gosto de pensar que a lei foi extinta. O que nós precisamos de entender é que Paulo está dizendo que o cristão é liberto da lei para que possa servir e não pecar. Está livre para a obediência e não para a licenciosidade. A lei implica em que eu faça algo por Deus. É isso que nós precisamos. Quando nós deixamos que a lei domine sobre nós, qualquer pessoa que ainda está influenciado pela lei, ele vai fazer tudo o que é possível para Deus. Ele acha que ele precisa de fazer algo por Deus. E libertação da lei significa que Deus já fez, por sua graça, tudo quanto exigiam de mim. Eu não preciso mais fazer. E o Senhor Jesus, ele não exige menos, mas o que exige, ele próprio cumpre em nós. Ou seja, a lei exigia muito? Exigia. Só que quem tentava fazer, não conseguia fazer. Não conseguia fazer. Jesus exige menos? Não, Jesus não exige menos. Mas o que ele exige, ele próprio cumpre em nós. Ele cumpre isso em nós. Então eu volto a repetir. Esta ilustração tem o propósito de esclarecer o que o apóstolo Paulo quis dizer em Romanos 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que fique bem claro, isto não significa libertinagem, mas sim liberdade do pecado e não mais escravidão. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Esse ponto precisa ficar bem claro para nós, porque nós não podemos confundir que pelo fato de não estarmos debaixo da lei, de nós estarmos libertos, que nós temos liberdade, né? Nós somos afastados assim desse poder da lei, mas nós não podemos viver em libertinagem. E daqui em diante, o que Paulo vai fazer? Ele vai descrever a luta contínua do crente contra o pecado. Enquanto estivermos neste corpo mortal, já sendo salvo por Cristo, teremos sempre duas naturezas. Quais são as duas naturezas que nós temos? Uma é a natureza carnal, que às vezes é chamada de velho homem, que nós herdamos de Adão. E qual é a outra natureza? A natureza espiritual, que recebemos pela sua infinita graça na nossa conversão, da qual Paulo fala mais claramente no capítulo de número 8. No próximo capítulo nós vamos entender bem sobre essas duas, sobre essa natureza espiritual que nós temos. E o que Paulo faz, na realidade, é escrever baseado em sua própria vida. E a sua experiência é a mesma de toda pessoa convertida. A experiência pela qual Paulo passou é a mesma experiência pela qual eu estou passando agora como cristão, como convertido. É a experiência que todo aquele que aceitar Jesus vai vivenciar. Não tem como você fugir disso. Essas duas naturezas estarão o tempo todo em conflito. Mas nós não vamos mais nos deixar vencer pela natureza do velho homem, a natureza que quer, de repente, ainda viver debaixo da lei. Vocês entenderam bem isso?
nessa primeira parte, nesse primeiro ponto que nós trabalhamos, né, o quanto Paulo quer demonstrar essa ruptura nossa, de quem está em Cristo Jesus, com a lei. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, a lei não tem mais validade para nós, não tem peso sobre nós, exatamente porque nós morremos para essa lei. E estamos vivendo agora debaixo de uma nova situação, que é a vida em Cristo Jesus, né? Apesar de que a velha carne, o velho homem, vai fazer de tudo para continuar se manifestando. Mas o que nós precisamos fazer é dar liberdade ao Espírito Santo para continuar agindo poderosamente em nossas vidas. O Espírito Santo precisa trabalhar com liberdade em nossas vidas. É o que eu espero que você também esteja permitindo em sua vida. Que o Espírito Santo esteja agindo de uma forma poderosa na sua vida. Tá bem? E assim, eu termino essa aula desse tópico de número 1, desse nosso esboço, e aguarde que nós vamos dar continuidade a esta aula, né, esse capítulo de número 7. Nós vamos dar continuidade ao nosso esboço. Eu vou trazer então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o ponto de número 2, que vai ser então a nossa terceira aula deste capítulo de número 7. Um grande abraço, Deus te abençoe. Reveja essa aula, que tem pontos aqui que talvez, quando a gente ouve assim inicialmente, parece um pouco confuso. Repita. Você tem a oportunidade de voltar à aula e assistir quantas vezes quiser, até ficar bem claro o assunto. E se tiver também alguma dúvida e quiser deixar essa dúvida por escrito, aí no comentário, eu terei prazer também em te responder, como eu sempre tenho feito com todos que têm deixado um comentário aqui no canal, ou abaixo aí no espaço onde você pode deixar a sua dúvida ou fazer a sua pergunta também, tá bem? Grande abraço então, e até a nossa próxima videoaula, em nome de Jesus. Deus te abençoe.